Para quem é paraense, nada como um açaí com peixe frito e farinha, não é? Já quem é manauara pode dizer que prefere ele mais doce. Agora, uma coisa é certa, se tiver calor, você encontra um açaí geladinho em qualquer parte do Brasil. Só no estado do Pará, de acordo com o IBGE e o estudo de mercado feito pelo Projeto Rural Sustentável Amazônia, a produção do fruto envolve mais de 300 mil pessoas, uma união de forças que garante 90% da produção nacional e movimenta 8,4 bilhões de reais por ano. E esse é justamente o tema de hoje no nosso Puxirum da Amazônia, o açaí, e como construir pontes entre comunidades e mercados. Hoje recebemos 3 convidados para a nossa conversa. Juliano Ler, gerente de sustentabilidade da Oakberry, Gabriel Ribemboim, CEO da Impact Bank, Ivanildo Quaresma, presidente da Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba, no Pará, a Cofruta. Bem-vindos. Obrigada. Eu queria que, para começar essa nossa conversa, vocês falassem das experiências, dos trabalhos de vocês com o açaí, com a Amazônia. Vou pedir para você, Ivanildo. Tudo certo. Como é que é o seu trabalho? Qual é a sua relação com o açaí? A relação com o açaí vem de muito tempo, antes da criação da cooperativa. A gente era do movimento sindical. Na minha região, no Baixo Tocantins, tinha bastante engenho de produzir cachaça. Então, há 40 anos atrás, entrou em falência. E as famílias que moravam nessa região de Várzea, principalmente onde a gente atua, o pessoal ficaram assim muito com alguma dificuldade, né, para poder conseguir renda, para conseguir vender alguns produtos que tinha na área de extrativismo. Então a gente começou a pensar no movimento sindical, como a gente fazia para poder tentar valorizar algumas atividades que existiam nas comunidades. Então a primeira ideia foi a gente criar associação para pegar recurso para poder ajudar essas famílias a se desenvolverem. E depois que começaram a produzir, a gente pensou, como organização, como associação, a gente montar a estratégia para a gente poder buscar mercado. Então, quando a gente criou a cooperativa, a nossa ideia era buscar mercado, era transformar e comercializar. Era 3 ideias que a gente tinha. Porque eles tinham muita produto já, mas tinham dificuldade de chegar no mercado. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia, né, de criar a cooperativa. Como é que vocês chegaram ao açaí? Porque a experiência, o trabalho de vocês era outro, quando você está falando dessa produção de cachaça. E aí vocês têm uma mudança, e o açaí, ele chega como uma opção de que forma? Não, o açaí já estava nas comunidades. O açaí ele é tradicional da nossa comunidade, de Várzea. Então todo mundo tinha açaí, porque antes de chegar esse desenvolvimento na região, as pessoas já consumiam açaí 3 vezes ou 4 vezes por dia, né? Naquela época, o pessoal, agora vinha contando que o pessoal amassava açaí com a mão. Não tinha nenhum equipamento para você produzir açaí, era na mão. Não tinha energia, não tinha geladeira, então o pessoal, se era para fazer o mingau de manhã, você tinha que amassar açaí 8 horas, fazer o mingau e jogar fora o que sobrava. No almoço a mesma coisa, no jantar também. Então o pessoal sempre tiveram açaí na região para consumo, né, das famílias. Mesmo fazendo as outras atividades, mas o açaí sempre tinha nas comunidades, nas famílias para consumo, que era um dos produtos principais do prato. Então quando o açaí começou a ganhar mercado, a partir de 92, que começou alguém comprar açaí na cidade, em Belém, as pessoas começaram, principalmente na região onde eu moro, que é mais perto da cidade, as pessoas começaram a ter acesso ao mercado para comercializar. Era mais fácil de você levar para a feira, porque lá da onde a gente mora, da nossa comunidade, para chegar na cidade, deu uns 20 minutos de canoa a remo. Então isso era fácil para a gente ir comercializar na cidade. E aí a gente começou a se organizar para poder comercializar o açaí na feira. Tinha um pouco de dificuldade, porque você levava 10 paneiros de açaí, você vendia 5. 5 você jogava fora, porque não tinha para quem vender. E aí depois, com o tempo, foi se aumentando o mercado no município, chegando em Belém, né, o pessoal começaram a consumir em Belém, e aí depois começou a se expandir em outra região. Então a cooperativa ela surgiu nesse momento de buscar, né, transformar esse produto em polpas, e de organizar os nossos cooperados, principalmente os extrativistas, em fazer manejo, em limpar mais as áreas, porque ficaram muita área na capoeira chamada, onde o pessoal plantaram muita cana,
E o açaí logo se recuperou com facilidade, porque o nosso solo ele é de várzea, muito fértil. Então, com 3, 4 anos, o açaí já subiu, já está produzindo frutos, né? E aí a gente começou a ter produção suficiente para você poder organizar, para comercializar. E hoje essa produção de vocês, qual é o tamanho dela? Quantas pessoas estão envolvidas? A cooperativa ela tem 92 cooperados, tem 200 famílias cadastradas, né? Porque quem está fora do município não pode ser cooperado, pelo Estatuto da Cooperativa, não pode ser cooperado da Cofruta. Então, como a gente não só trabalha com açaí, a gente trabalha com outros produtos na nossa cadeia de produção, a gente consegue pegar patauá de uma outra região, consegue pegar abacaxi de uma outra região do Pará, consegue pegar goiaba, então de outro município, porque no nosso município não é acostumado a produzir esses frutos. Uhum. Então a gente precisa pegar de outro município para poder cumprir algumas metas, alguns contratos que a gente tem de polpa principalmente, né? E o açaí a gente entrega hoje polpa de açaí para o PNAE e para o PAA, são 2 projetos que a gente tem, para as famílias da cidade também que compram, da cooperativa Polpas, para alguns mercados nacional, tipo Fortaleza, São Paulo, Rio, e a gente entrega também para as crianças na escola, né? A polpa de açaí hoje, a gente entrega para algumas instituições, que é a Pastoral da Criança, nível diocesano, a Pastoral do Menor e a PAI, que recebe produto da gente para poder doar, para fazer algumas coisas lá. Então a gente tem, o açaí ainda é o principal produto nosso da cooperativa, nós já temos outros produtos, hoje nós temos 16 produtos em linha de produção, que no início a gente tinha um, que era o açaí, a gente começou com o açaí, e agora a gente tem 16 produtos. Não só o açaí, mas tudo que faz parte das nossas atividades da floresta, a gente vai transformando em polpas, doces, geleia, óleos e manteiga. Então a gente vai sempre buscando um novo produto para a gente poder transformar, para poder ter mais, né, produto e mais atividade na cooperativa. Perfeito. E aí, Juliana, você está numa outra ponta? Sim. E trabalhando com açaí, de que forma? Como é que é a experiência de vocês? Eu estou na gerência do setor que coordena tanto o impacto positivo socioambiental da empresa, quanto toda a cadeia de fornecimento mesmo, né? De fazer com que esse açaí chegue na unidade de beneficiamento, né? Todo o açaí hoje da nossa empresa, da OC, ele vem do Pará, né? E aí a ideia é vir com todo esse cuidado da gente conhecer de onde vem e de conversar com esses produtores, fazer o mapeamento dessa cadeia para a gente conseguir trabalhar da melhor forma com ela. Uhum. Então, o que eu sempre falo é que para trabalhar com uma cadeia de base extrativista, num produto que depende de pessoas e da floresta, eu preciso saber muito bem onde eu estou pisando. Então, eu gostei muito de saber que nesse contexto a gente não está falando só de açaí, a gente está falando de pessoas. Porque o que eu sempre falo para a equipe que está comigo na sustentabilidade é o açaí é o produto. Só que se a gente não trabalhar com as pessoas, a gente não consegue com que ele chegue até a fábrica e com que ele chegue ao produto final, de qualidade. Então, a minha experiência, ela vem do terceiro setor. Então eu estava dentro do Instituto Mamirauá, né, que vocês receberam aqui também a Ana, e falando de Pirarucu. Então, já venho com esse olhar de fortalecimento de cooperativas, de base, de coletivos, né, de populações tradicionais, de populações indígenas, mas o fortalecimento desse coletivo, não só em termos de autorreconhecimento, de luta pelo território, mas também de acesso ao mercado, de geração de renda, de qualidade de vida. E quando eu recebi a oportunidade de passar para o setor privado, eu também enxerguei na empresa a vontade de trazer esse olhar e de trabalhar, né, de buscar caminhos para trabalhar da maneira mais correta. Né? É uma opção também da empresa, né, escolher um produto de base extrativista. Então, é importante que a gente saiba lidar com isso. Né? Então, estar no território, conversar com as pessoas, ele é muito importante, senão eu não consigo fazer isso da melhor maneira. Então, esse é o caminho que a gente traça, né? Os desafios são grandes, mas a gente tem casos de sucesso também, né? Agora você falou, né, para vocês chegarem, fazerem esse mapeamento, vocês fazem uma escolha territorial. E como é que vocês fazem a escolha dos fornecedores para garantir que esse trabalhador esteja realmente trabalhando de uma forma adequada, de um jeito que seja respeitoso para a dignidade desse ser humano e também de um jeito que é sustentável?
Eu falo que para a gente conseguir trabalhar com açaí, tem que entender essa dimensão que o Vanildo falou, das pessoas tomarem açaí 3 vezes por dia. 4. 4 Eu quero saber vezes quais por eram. dia. Ele falou do mingau, eu quero saber quais O são as mingau outras do 3. açaí, porque é isso, né? O açaí, ele é muito mais que um alimento para o paraense. E essa dimensão cultural, social, ela é muito importante para quem vem com o olhar de fora. Eu sou paulista, né? Mas a gente tem muitas pessoas do Pará trabalhando com a gente. E ter esse cuidado do ouvir, né? E do entender a cadeia na sua base é importante. E aí a gente estruturou uma política de fornecimento com um olhar socioambiental. Então, hoje, para fornecer para a empresa, a gente faz contato só com cooperativas, então não compra de atravessadores, não compra de outras empresas, são cooperativas, né? Dentro desse coletivo, a gente acessa a todos os fornecedores e faz um cadastro e apresenta para eles, antes de qualquer contrato, nossa política de fornecimento. E aí, nessa política, trata de questões tanto de trabalho digno, preço justo para a ponta, cuidado com a biodiversidade, o manejo adequado, né? A disponibilidade para as capacitações, né? A disponibilidade em nos receber também como assistência técnica, né? O entendimento da exigência do mercado internacional. Então, a gente tem uma grande oportunidade, eu sempre falo, grandes oportunidades que agregam dificuldades de gestão para a cooperativa. São muitos documentos para lidar, são certificações. Então, a nossa função técnica é levar a informação e dar caminhos deles acessarem esses mercados. Porque não adianta eu falar assim, olha, certifica que eu compro o seu açaí e eu levo para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. Mas como eu vou fazer a gestão de tudo isso? É sustentável assim? Não é. Então, eu tenho que dar esses caminhos. No começo, a gente está com a nossa assistência técnica e busca parcerias também, né? Vem um instituto parceiro, olha, a gente está atuando no território, tem um projeto, a empresa tem interesse de apoiar? Falei, claro, a gente já tem, né, recurso destinado à logística, a gente já vai a campo, né? Não se trabalha com base extrativista, com olhar socioambiental de dentro do escritório, você tem que estar no território, né? Senão não dá certo. E aí é esse o cuidado que a gente tem. Então, hoje a gente tem cerca de 700 produtores cadastrados, distribuídos em 13 cooperativas, em municípios do que, né, o Vanildo colocou, que é chamado Baixo Tocantins, que é uma região que tem grande produção de açaí, com cidades que se destacam como Cametá, Igarapé-Miri, Abaetetuba, né? Mas também tem fornecedores do Marajó, que fornecem outros desafios, tanto de questões de vulnerabilidade social, mas também de logística, né, que é mais distante da nossa fábrica, mas que a gente também enxerga a possibilidade de trabalhar. Então, estando todo mundo cadastrado, eu conhecendo onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, eu consigo trabalhar com elas. E você, Gabriel, como é que é o seu trabalho nessa área? Bom, o Impact nasceu para levar ferramentas financeiras para fortalecer o trabalho de cooperativas, associações e organizações do terceiro setor. Um dos grandes desafios desse setor é como levar e destravar recursos, né, que vêm de fora do Brasil, de dentro, e fazer com que eles de fato cheguem nas mãos de comunidades, pequenos negócios, cooperativas e associações. Então, a partir de alguns desafios, a gente foi elaborando algumas soluções, usando tecnologia, mas também assistência técnica presencial, muito em parceria com organizações que estão em diferentes territórios, como por exemplo o IABS, que faz a gestão do rural sustentável. Mas basicamente a gente é um banco digital que ajuda a transacionar recursos de um lugar para a floresta. Então, a partir desse ferramental, e eu sou biólogo, eu venho desse universo, também trabalhei bastante tempo no terceiro setor, fazendo 20 anos de Amazônia esse ano, e a partir daí a gente foi entendendo e desenvolvendo em conjunto com essas comunidades algumas soluções que façam sentido dentro desses territórios. Recentemente a gente começou a olhar para essa oferta e demanda de crédito, né, ou financiamento.
E o crédito e o financiamento, ele tem um potencial enorme de colaborar no desenvolvimento de territórios. Mas como qualquer coisa, ele tem que ser feito de uma maneira justa e adequada. Senão ele pode causar um impacto reverso, completamente negativo, endividamento, enfim, vários outros problemas. Então a gente tem passado por um período de construção coletiva para criar as melhores ferramentas para levar uma oferta de crédito justa e que faça sentido para esses territórios. E a cadeia do açaí é uma das 30 cadeias que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos. Agora, o trabalho que vocês fazem, vocês esperam, né, serem procurados? Ou vocês vão em busca dessas parcerias, desses trabalhos feitos nas cooperativas? Como é que é a atuação? Acho que um dos grandes aprendizados desse olhar, mais com cara de banco, mas que vem do terceiro setor, é aprender a trabalhar em colaboração. Isso não é uma coisa que vem de um setor tradicional. Isso é muito do terceiro setor, do cooperativismo, do associativismo. Então a gente sempre trabalha em parcerias. Imagina que a gente não consegue estar em todos os territórios ao mesmo tempo, mas através de parceiros a gente consegue somar esforços. E quando a gente pensa que nem todo banco consegue atingir e tem interesse de chegar nesses territórios, a gente pensa diferente, né? Então, como um caminho, como um meio, mas a gente precisa desses agentes que estão em territórios diferentes, que vão desde empresas a cooperativas, a associações e outras organizações que estão trabalhando no desenvolvimento desses territórios há bastante tempo. Você identificou, né, o que começa, o start do seu trabalho, foi a identificação de algumas necessidades. Que necessidades são essas? Olha, eu tive já muito no Amazônia profunda e tem um lado que é maravilhoso, né, que são as pessoas, a biodiversidade, e tem um outro lado que é angustiante, porque não é uma vida fácil, né? As mudanças climáticas estão atingindo intensamente as dinâmicas econômicas, culturais. Tem uma grande injustiça climática nesses territórios, né? Quem mais colabora para preservar e conservar, mas de outro lado é quem mais está sofrendo com isso também, né? Com as diferenças de calor, de cheia, de seca. E ao mesmo tempo que tem uma intenção, uma boa vontade do mundo, de empresas, de pessoas, de fazer com que mais recursos cheguem para esses territórios e para essas pessoas, ainda não é uma coisa muito fácil de fazer acontecer. Então, como é que leva esse dinheiro para lá? Como é que abre uma conta de uma organização que não abre uma conta em qualquer banco? Então, a gente nasceu justamente para conseguir dar esses meios de recursos de vários lugares do mundo, chegar de diferentes maneiras para esses grandes heróis ali que estão preservando e conservando a floresta pelo mundo inteiro, né? Nas falas de vocês já trazem alguns desafios que vocês encontram nesse trabalho. Mas eu vou começar perguntando para você, que está na base dessa produção, que desafios que você identifica hoje em todo o processo, desde o trabalho que está aí no dia a dia, na produção, trabalho da cooperativa, até chegar na ponta do consumidor. Como é que esses desafios te impactam? Um dos maiores desafios nossos é logística, porque como a gente trabalha com vários produtos em várias regiões, então tem região que depende de maré, né? Tem vezes que a maré dá alta de manhã, na nossa região ela tem lá influência de 12 em 12 horas a maré. Então tem dia que você não consegue entrar num rio ou sair com um produto, você tem que esperar a maré subir. Então a questão da logística, a maré é um dos desafios nossos. A ver quando você chega no porto, a água está seca, não consegue tirar, para o caminhão pegar, então é um desafio nosso. Uma outra questão que a gente trabalha é capital de giro. Tem um desafio capital de giro. Desde que a gente começou a cooperativa, a gente sempre teve dificuldade com capital de giro. Porque como a gente trabalha com vários produtos, você precisa, tipo as sementes, você precisa secar, coletar, secar, quebrar, depois prensar, para depois entregar para as empresas que compram da gente, expede, você gasta isso no mínimo 4, 5 meses para receber de volta o recurso. E você tem que pagar os cooperados, você tem que, né, fazer toda essa operação. Então, uma das dificuldades é o capital de giro.
Principalmente no açaí, eu tenho muita dificuldade, porque o açaí é uma disputa de mercado muito forte, né? Os preços aumentam todo dia, sobe e desce, então se você não ter recurso para dar uma parte para o cooperado não traz, não consegue trazer, se você esperar muito dia não consegue, porque precisa contratar o pecunieiro, precisa contratar o barco para trazer, então é uma das dificuldades nossas, é a questão do capital de giro, porque as empresas hoje, a maioria das empresas que compram pede até 90 dias para pagar, né? Isso é uma dificuldade nossa. É uma questão de assistência técnica também. Nós temos muita dificuldade com assistência técnica, porque o Estado não consegue ainda ter técnico suficiente para acompanhar as cooperativas, a associação, né, as pessoas que estão aqui na região. Então, a dificuldade de assistência técnica do Estado, que a gente não tem muito apoio do Estado em questão de assistência técnica. Acho que um dos maiores desafios são esses, né? A gente tem um outro desafio que é a questão da questão de mercado mesmo, que a gente no início a gente não tinha muita experiência de vender, né? Quando a gente começou com a cooperativa, nós começamos do zero, até hoje a gente não tem ninguém formado na cooperativa, nem não tem um técnico, nem não tem uma pessoa especializada em venda, então é a gente que vai vendendo, é a gente que vai conversando, vai trocando conversa com as pessoas que querem comprar produto, a gente vende, e às vezes não consegue fazer a coisa certa, não tem conhecimento, né, daquele mercado, e às vezes a gente perde muito com isso, né? A gente aprendeu muito com alguns parceiros nossos, que nós temos vários parceiros na cooperativa, Universidade Federal do Pará, Instituto Federal, algumas ONGs que nos ajudaram e que trouxeram, né, força para a gente poder conduzir alguns trabalhos. Mas acho que uma das questões também que nos atrapalhou foi essa questão do calote. A gente levou muito calote no início, né? A gente, quando começou a trabalhar, a gente recebeu alguns parceiros que falaram: a cooperativa, se ela conseguir se estabelecer até com 20 anos, vocês vão sobreviver, senão... Então, a gente tem 23 anos, a gente está começando a se estabelecer no mercado, porque a gente não era preparado para poder atuar com vários produtos que a gente nem conhecia, às vezes, nesse mercado, né, de venda, de transformação. Mas hoje a gente já está começando a aprender, porque a gente já aprendeu um pouco do mercado, já consegue ter alguns compradores, a gente já conhece. Hoje a questão da comunicação nos facilitou, mas hoje você já consegue conversar com os compradores, com as empresas mais fácil. Mas isso foi uma da nossa dificuldade no início, essa falta de conhecimento sobre o mercado de vendas. E é lamentável porque no meio desse processo da falta de conhecimento do mercado, a gente encontra também quem tira proveito, né? Porque calote, tanto trabalho, né? Para receber calote é inacreditável, mas é a realidade, né? Isso. E aí são 23 anos de história e num processo de aprendizagem que aí entram as parcerias que são fundamentais para que não só se aprenda com as experiências, mas que também se fortaleça e tenha a possibilidade de fazer o mercado também retribuir a quem está nessa produção, nessa base, né? Agora, como é que você encara os desafios? Porque você já apontou alguns desse trabalho, dessa dinâmica de vocês. O que mais você traria assim como um desafio para o mercado? É porque a complexidade da cadeia é que não existem... Eu não posso fechar o olho para nenhum problema ou qualificar esse problema assim, não, esse aqui, tudo bem. Porque a gente está falando de regiões que têm problemas de infraestrutura, de acesso à informação, de acesso à educação. Por isso que eu falei, é importante eu conhecer onde eu estou. Então, por exemplo, às vezes um problema de acesso a crédito é uma questão fundiária, histórica no país e agravada na região norte. Mas às vezes é porque simplesmente aquele grupo, né, aquele coletivo, eles não sabem abrir uma conta. E pode ser que o que está travando toda uma comercialização, uma relação, é abrir uma conta bancária, né? Ou o conhecimento de que, olha, se você fizer isso não oferece riscos a outros benefícios sociais que você tem. Então, o grande desafio é você olhar esse conjunto, né, de problemas que a gente tem e tratá-los todos, né? Eu tenho que, se eu, como empresa, não consigo atuar, eu tenho que usar também da minha influência e da minha capilaridade para chamar parceiros que consigam. Olha, eu estou aqui com um problema, você pode me ajudar? Isso é um desafio grande.
E o outro é que toda a base da cadeia do açaí, ela é tradicional, ela é cultural, ela é esse açaí que é para batedeira, para o dia a dia. Né? As pessoas estão acostumadas com isso, de feira. E o mercado puxa o açaí para o internacional. E o que isso traz junto? Como eu falei, burocracia, necessidade de conhecimento técnico profundo, necessidade de gestão de documentos, né? Então, isso demanda muito também da equipe técnica. Né? E como eu falei, não adianta eu chegar aqui para a cooperativa e falar, olha assim, eu quero a nota fiscal de tal e tal jeito, porque eu tenho que mandar para tais países e falar com ele uma vez e depois meu financeiro ou meu time fiscal só falar para ele, está errado. Manda de novo outra nota. E eu não entender o quanto ele demora para conseguir emitir uma nota, se ele tem na cooperativa mesmo um time que faz isso, ou se ele está contratando um escritório, né? Se são parceiros que estão ajudando. Então, eu preciso entender isso. Hoje, todas as oportunidades que a gente tem, que pode ampliar o mercado, ela exige, né, esse acesso a conhecimento, esse acesso à gestão de documentos, acesso a certificações. Então, eu preciso também estar ali e dar condições de que eles toquem isso, né? Que leve para frente. E que não fique só assim, olha, já estou te falando o que eu quero, estou esperando lá na fábrica. Isso daí, de maneira nenhuma. Então, superar cada obstáculo, seja ele de ensinar para pessoal, vamos aqui, a gente vai fazer uma oficina, abrir conta, emitir nota, né? Vamos passar um dia todo aqui olhando o que a seca, né, de 2024 está fazendo com açaí na safra de 2025. Então, é se dedicar mesmo a olhar e não pensar só no problema que, num primeiro momento, ele impacta, né, a empresa, a fábrica, mas olhar que talvez eu, entre aspas, perder esse tempo, né, e o recurso, aplicar esse recurso, em estar ali e olhar para esses pontos, que no final eu estou beneficiando o todo, né? Isso que é o mais importante. É olhar para esse tempo não como uma perda, mas como uma dedicação com de um certeza. tempo, né? Porque vai trazer um resultado muito mais positivo a longo prazo. Porque aí é um conhecimento que também vai sendo passado adiante e a cadeia inteira vai sendo beneficiada. Porque aí é um conhecimento que está numa cooperativa, que passa para outra e assim por diante. Assim como você trouxe, né, a experiência de vocês vão falando quanto um está cobrando, quanto está sendo vendido, é um conhecimento que vocês compartilham. E, Gabriel, aí quando está no seu setor, quais são os desafios que você vê? A gente tem vários desafios, eu vou focar nos principais aqui. Então, acho que o primeiro desafio é como fazer uma operação que é altamente customizada, escalar. E aí, por que ela é altamente customizada? Porque só assim funciona. Não adianta eu chegar com um produto, com uma operação feita na Faria Lima e achar que ela vai funcionar lá para Cofruta, lá no Pará. São realidades completamente diferentes. Então, ao mesmo tempo, como é que eu trago um volume de recurso para fazer várias operações dessa? Eu preciso olhar para o risco, porque esses investidores, incluindo filantropia, banco de desenvolvimento, investidor privado, investidor institucional tradicional, a maioria deles está olhando para o risco, né? Principalmente esses mais institucionais, bancos, etc. Então, como é que eu reduzo o risco de operações que são incomuns para esse universo, né? Que não tem garantia, não tem histórico, ou muito histórico, tem dificuldade de ter isso. Então, a gente tem que criar instrumentos alternativos, né? Garantias alternativas. E aí, por exemplo, olhar para essa relação de fornecedor com comprador é uma garantia maravilhosa. Mas isso acontece no mundo urbano. Muito fácil, você chega e antecipa uma nota fiscal em qualquer lugar. Agora, na floresta, isso não acontece. Então, a gente está olhando para como é que a gente, com uma certa criatividade, consegue criar garantias que conectem com o mercado, né? Garantias que vão reduzir o risco e conecta com o mercado, onde eu posso trazer mais recursos para repetir essas operações. Então, a outra maneira de reduzir esse risco é estar junto, estar no território,
né, o máximo possível, conhecer as pessoas, ter essa relação, né, entre a cadeia inteira, né, o máximo possível. E aí é uma sensibilidade, e também tem um custo. Então, são grandes diferenciais de operações tradicionais, né, contra operações tradicionais, que para a gente tirar essas barreiras, a gente precisa de recurso também, né, para conseguir viabilizar cada pedacinho disso, mas também precisa mudar o racional de vários tipos de investidores e donos de recursos. E aí só mostrando que dá certo, trazendo bons exemplos, e aí com o tempo a gente vai superando essas barreiras. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho e quando a gente voltar, a gente segue aqui falando sobre bons exemplos e caminhos para fortalecer esse mercado do açaí, respeitando todo o processo dessa cadeia. Estamos de volta, seguimos falando sobre o açaí, esse tema tão importante para a Amazônia e para todos nós. E aqui comigo, Juliana Oller, Gabriel Ribemboim e Vanildo Quaresma. Gabriel, você já começou falando sobre caminhos para a gente suavizar esses desafios, quem sabe eliminá-los, que no fim é o que a gente espera. E aí eu queria saber de você, como é que você entende que também é possível facilitar os processos? Eu acho que a gente, como eu falei, quando a gente está no território e você detecta isso de uma forma, uma construção, eu não estou vindo de fora e falando assim, estou pensando que esses podem ser os desafios, eu estou ouvindo das pessoas. Então, eu posso chegar ali próximo a elas e construir esse planejamento. Eu falo que o açaí tem tudo para estar no mundo inteiro. A gente, né, ao que ela já tem um grande alcance e tem as suas exigências. Então, a nossa função é adaptar essa informação de forma que ela chegue na base, que eu consiga ir lá na casa do Vanildo, que ele me receba junto com a cooperativa e a gente dialogue realmente, né, que toda a minha equipe técnica também esteja lá, que a gente consiga traduzir isso de uma forma que a gente tenha uma comunicação. E que também eu leve isso para quem está na gestão da empresa e fazendo essa tradução, né, do que está ali na base, do que está na Amazônia, do que é a base do açaí, para que, olha, para a gente crescer, né, e para a gente crescer de forma sustentável e responsável, esse aqui é o caminho. Se a gente quiser optar por outra coisa, aí pode ser que a gente, como o Gabriel falou, causa um impacto negativo. E uma hora essa conta vai ser cobrada, né? Então, acho que o caminho é esse. Tem muito mercado, né? O açaí, ele tem o encanto mundial, assim, né? Que tem esse alcance, ainda bem, né? E a gente vai muito agora partir para essa qualificação das pessoas, né? Como eu falei, a gente tem desafios climáticos imensos, né? Então, talvez tudo que está lá, eu sempre falo isso, tudo que eu sei de açaí, eu aprendi com comunidade, aprendi com extrativista, né? Mas o tempo também das pessoas, né, olharem para a planta, viverem ali no ambiente, é do dia a dia. E a mudança climática, ela veio de forma intensa, né, de extremos climáticos, de catástrofes que a gente passa. E o ambiente sente isso, as pessoas sentem isso. Então, é a hora da gente chegar também, conversar. Vocês acham que a safra esse ano está diferente? Você acha que está produzindo menos? Está produzindo mais? Você acha que está no mesmo tempo? Mas atrasou? Você acha que o tanto de animais que você via é o mesmo? A floração está na mesma época? E esse açaí está com aquele gosto do açaí? É isso que eu preciso saber. E preciso transformar isso em informação técnica para dentro da empresa. Então, é importante, né, ter essa sensibilidade de lidar com pessoas. E a nossa função principal é essa, né? Eu tenho um conhecimento técnico por trás, mas eu dependo de quem está ali, do conhecimento tradicional e desse alimento que, como eu falei, é um símbolo, não é só,
né? Mais uma fruta que está ali na composição. O açaí, ele é muito mais que isso. E aí eu preciso ter também esse olhar para quando eu quero trabalhar com isso no mercado. Esse olhar e essa escuta respeitosa, Isso. que é a escuta que se permite pegar o seu diploma, colocar no seu bolso e se colocar no lugar de aprendiz, porque no fim é disso que a gente está falando, né? É todo mundo trabalhando em diferentes processos dessa cadeia, cada um numa parte, mas tudo isso só existe porque tem esse saber tradicional e essas pessoas fazendo. Então, no fim, é estar aberto de verdade para aprender e buscar soluções. Agora, Vanildo, você, que é o detentor desse conhecimento e trabalha com muita gente que está na cooperativa, então sabe bem das necessidades de cada um ali, e que muitas necessidades são necessidades comuns, né, a vocês. Queria que você trouxesse o olhar de quais são as necessidades, quais são as soluções que você considera necessárias para a gente realmente resolver, né, esses desafios que já estão aí apresentados. São muitos desafios, né? Um do primeiro, acho que a gente, como cooperativa e até como agricultor extrativista, busca, na área de Várzea, por exemplo, a gente conseguir formação para a gente como agricultor extrativista. Não consegui estudar, mas ganhei muito conhecimento no tempo. Conseguir repassar esse conhecimento para os novos da nossa comunidade, da nossa cooperativa, de nossos municípios que estão aqui, né, do Baixo Tocantins, para poder que eles possam também aprender, consiga fazer o manejo corretamente, porque uma das dificuldades que a gente tem na região hoje, na questão do açaí, é o conhecimento técnico que os mais antigos estão perdendo, e os próprios alunos que vão para as escolas técnicas, eles não conseguem aprender tão fácil, porque muitos deles não querem voltar nem para a comunidade, né, querem ficar na cidade e conseguir uma outra atividade. Eu acho que é uma dificuldade nossa. É uma questão também que a gente vem trabalhando junto com nossos parceiros, é tentar desenvolver equipamento eficiente para coletar. Nós temos uma dificuldade com a coleta de açaí hoje, né? Tem muita produção, mas tem pouco coletor, porque muitos foram estudar, não conseguiram voltar para a comunidade, e aí os mais velhos não conseguem coletar açaí. Tipo eu, que estou com 54 anos, não consigo subir muito, no máximo 5 paneiros. Então você precisa de muita gente para coletar. E então a gente está trabalhando na cooperativa com nossos parceiros para tentar desenvolver equipamento que seja eficiente para você fazer a coleta. E também desenvolver debulhadores mais eficientes, porque até hoje a maioria é tudo na mão, tudo manual. Isso, quando você quer uma grande produção, a gente tem dificuldade. Uma outra questão é a transformação desses produtos para você conseguir alguns mercados diferenciados, para que a gente possa vender melhor nossas polpas, nossos produtos, que o nosso cooperado possa ganhar mais, ter mais recursos e conseguir investir em educação, né? Consiga melhorar a sua estrutura. Hoje já mudou muito. Nossos cooperados, nossos parceiros, nossos agricultores, hoje, se você for na casa deles, a maioria já tem casa própria boa, já tem voadeira, tem recursos, já consegue consultar, consegue fazer exame de vista. Há 10 anos atrás você ia na casa do agricultor e não tinha nem café para lhe dar. Hoje, se você chega na casa, tem energia para todo mundo quase, né? Então já mudou muito a vida dos nossos cooperados, dos nossos agricultores do Baixo Tocantins, né? Com a questão do comércio do açaí. Precisa mudar mais um pouquinho, precisamos trabalhar com outros grupos, para que eles possam se organizar também, possam se especializar para poder também comercializar os seus produtos, né? Uma das dificuldades que a gente ainda tem bastante é que eles não conseguiram avançar tanto como o açaí avançou, né? O produto o açaí avançou muito, mas tem alguns agricultores que não conseguiram ainda se especializar para poder ter um produto de boa qualidade, né, que consiga ter um manejo correto. Então tem uns que são ainda tradicionalmente, e aí a gente precisa se especializar para poder ter produção, para poder resolver alguns problemas na nossa comunidade. Introdução de novas espécies nativas, né, porque com a questão do manejo, muita gente retirou muitas espécies nativas. Isso trouxe problema de área, né? A gente precisa também recuperar algumas áreas que o pessoal fizeram monocultivo. Se precisa trabalhar para que eles possam produzir com qualidade e mais produto. Porque uma nossa meta da cooperativa é que o agricultor cooperado, os parceiros nossos, possam ter vários produtos numa safra.
Você não depende só de um produto, só de açaí. Você depende da andiroba, do murumuru, da ucuba, do patauá, do buriti, de vários produtos para você ter atividade o ano todo. Você tendo atividade o ano todo, você tem renda, né? Aí você não vai ter dificuldade, como acontecia no passado, que o cara vendia 4 meses de açaí e gastava 8 meses. Isso não dava. Hoje você tem bastante produto para vender, você tem comércio para isso, né? Só precisamos nos equipar mais para poder transformar isso e conseguir vender no mercado, né? E para a gente, sabe o que é interessante? Que nem aqui na fala dele, né? Falou de pontos essenciais que a gente tem que trabalhar tecnicamente. E é muito legal quando a gente vê novas cooperativas, porque o que aconteceu também muito na região, foram criadas muitas cooperativas com esse olhar da comercialização, o que é importante, né? É a maneira, né, dos coletivos aí poderem comercializar. Só que na fala do seu Vanildo, a gente tem a outra esfera que a cooperativa ela tem e que a gente também trabalha muito e quer que ela se fortaleça, que é o olhar para o coletivo da comunidade, do território. Então, pensar assim, não foi só eu que eu consegui melhoria na minha casa. Minha região, ela tem essa melhoria. Né? Não estou pensando só no meu açaizal, estou pensando em toda a região, né? Como que a gente está olhando para isso. Isso é super importante. Né? Que seja, onde a cooperativa não surgiu nessa base, que isso também seja trabalhado. E aí, nesse ponto, eu falo que, como empresa, eu poderia só pensar, para mim é ótimo que eles só comercializem, que eu só quero. Mas, para a cadeia, e para onde eu espero tirar esse açaí, isso funciona? Não, eu preciso de cooperativas com esse olhar, tanto do desenvolvimento do território, do olhar para o socioambiental, quanto um produto, com um açaí de qualidade, bem manejado, né, com essa geração de renda diversificada. E aqui, a aula está aqui, né? Acessa a política pública, né? Garante a alimentação escolar regionalizada, porque fornece, né, para o PENAI. Então, assim, mais do que nossos técnicos, né, como empresa, a gente fala, olha, dá para fazer? O que eu posso fazer? Posso conectar cooperativas que já fornecem, assim, olha, tem uma aula ótima aqui para vocês e um caminho para seguir, que isso é perfeito. Agora, eu também, dentro da sua fala, Vanildo, você trouxe as questões financeiras e os desafios, inclusive algumas dificuldades financeiras que vocês enfrentam. Quando você diz, há algum tempo eu chegava na casa e não tinha nem café. Aí agora, algumas pessoas conseguiram ter sua casa própria, né? De que jeito, o que precisa ser feito ainda para que a renda, a boa renda, chegue para quem está na base? Porque se a gente tem um mercado em expansão, se a gente tem um interesse tão grande, de que jeito que a gente pode ter essa renda chegando e garantindo essa dignidade para quem está trabalhando e fazendo toda essa cadeia acontecer, porque sem eles nada disso seria possível? Acho que uma das coisas, a gente já fez esse trabalho no início, uma das questões de comunidade, possa se organizar em associação e cooperativa, porque um dos problemas hoje é os grandes atravessadores. Eles ganham dinheiro e os trabalhadores, os extrativistas, agricultores, tem uns que não ganham. Tem muita despesa e acaba entregando açaí para o atravessador. Ele ganha porque ele manda 5.000 latas, 10.000 latas de açaí, e se ele ganhar R$1 em cada lata, ele tem um bom dinheiro e consegue ganhar dinheiro, né? Se se organizarem, como a gente já se organizou para poder buscar vender mercado para esse produto, se fortalecer, aí todo mundo vai começar a ganhar. Mas se eles não parar de entregar para o atravessador, eles vão continuar perdendo. Na nossa região, tem uns atravessadores que compram o açaí quando está verde ainda, não matam a safra. Eles já vão lá e negociam a safra, e o cara fica o resto do ano sem poder dizer quanto é que vale a rasa dele, porque é o atravessador que diz, né? Então, acho que uma das questões é se organizarem, e o governo também tem que contribuir com isso, porque eu acho que ainda falta muito do governo, na questão da assistência técnica, na questão dos apoios à organização, à cooperativa, à associação. Nós temos um problema na nossa cooperativa hoje, é a questão do ICMS, que é muito alto para nós, do estado do Pará é 19%. Então, a hora que você transforma qualquer produto, isso vem para o nosso custo, isso é muito alto, né? A gente está discutindo com o Estado para que a gente consiga diminuir esse ICMS do Estado, poder sobrar um pouquinho mais para a cooperativa e para as organizações.
Acho que é uma luta nossa, que nós estamos lutando, a cooperativa está lutando desde o início do ano passado, a gente já está no segundo estágio, mas ainda precisa muito. Precisa outras organizações fazer isso, né? Porque a gente pode conseguir isenção uma parte do imposto para a Cofruto, mas as outras cooperativas, outra associação. Acho que todo mundo tem que se fortalecer, as comunidades também têm que se fortalecer para poder sobrar recursos para os agricultores, para poder investir também na comunidade, na educação, né? Já mudou bastante, mas ainda precisamos se organizar mais para poder ter mais resultado. E sobrar um recurso para a gente poder fazer a nossa atividade de manejo, introduzir outras espécies, né? E melhorar de vida, que é o nosso objetivo, né? A gente tem que comercializar, vender nosso produto, mas que sobre um recurso para a gente fazer nosso lazer, para a gente fazer alguma coisa para nos trazer resultado bom. Para garantir a vida com dignidade, que é o que a gente quer e merece, e para todos nós. Obrigada. Muito obrigada por essa troca tão rica e tão importante. Obrigada. E obrigada também a você que acompanhou a nossa conversa sobre o açaí, que conecta tradição, comunidades e mercados dentro e fora do Brasil. Para rever esse episódio e outros conteúdos da nossa série de diálogos sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até o próximo Puxirum da Amazônia!